Graça e paz, sou o pastor Jorge Stutz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nos apoie na divulgação do Evangelho do Reino. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e receba as notificações. Ouça, assista agora mais uma mensagem transformadora, em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, encontraram? Encontre agora o verso 49, somente o verso 49. Glória a Deus, aleluia. Verso 49, podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Vamos ler novamente, para gravar na tábua do coração? Vou ler, você acompanha. Diz assim o verso 49: Ora, fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Feche seus olhinhos. Bondoso Deus, eu te louvo por este momento. Quanto é importante para nós esse momento, Senhor. Tua palavra foi lida, Espírito Santo ministra em nosso coração, com esta palavra que tem poder, essa palavra que é inerrante, inefável, infalível. Então, Deus, nós queremos que o Senhor arranque de nós todo o tampão que está nos ouvidos, ó Senhor, todas as escamas dos olhos, e faça-nos entender a Tua palavra nessa noite. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus, amém. Aplauda forte o Senhor. Mais forte, mais forte. Glória a Deus. Queridos irmãos, o verso que ora acabamos de ler fala sobre Josafá. Josafá foi o quinto maior rei de Israel. Começou a reinar com 35 anos e reinou em Israel 25 anos. Pois bem, ouça isso e dobra sua atenção. A palavra de Deus diz que Josafá era reto. A palavra de Deus diz que Josafá era temente a Deus, ele era sincero, ele era reto e fazia o que era bom aos olhos de Deus. Então a gente vê em Josafá características que agradam os olhos do Senhor, que agradam os céus. É um homem bom, é um homem reto, é um homem temente. É alguém que faz a vontade de Deus. Então a gente olha para o perfil de Josafá e a gente diz o seguinte: quero ser assim também. Vou trabalhar para ser assim também. Reto, sincero, temente a Deus e fazer o que é bom aos olhos de Deus. Então Josafá tinha essas características. Homem temente, sincero, humilde, que servia a Deus com toda a sua alegria e com toda a sua dedicação, que é exatamente o que Deus pede de nós. Pois bem, com todo esse currículo, olhe para mim, com todo esse currículo, com todo esse perfil, um dia, Josafá empreendeu um plano que não deu certo. Ouça isso atentamente. Com todo esse histórico, com essa vida no altar, com essa ideia de ser temente a Deus e buscar para isso, um dia ele tentou fazer algo, ele empreendeu um plano que deu errado. Que plano foi esse? Foi ir a Ofir em busca de ouro. Dobre atenção. O plano que ele empreendeu de ir a Ofir buscar ouro não deu certo, não funcionou. O versículo que lemos
Fez Josafá navios em Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram. O detalhe é que todo mundo queria ir a Ofir. Ofir era desejado. Há 600 anos atrás, Jó havia falado do ouro de Ofir. Nos dias atuais agora, nós conhecemos uma música, a música Raridade, que fala do ouro de Ofir. E essa música Raridade, tem um trecho da música que diz que nós somos o quê? Mais raros, é isso mesmo? Do que o quê? Do que o ouro de Ofir. Então todo mundo queria ir a Ofir, por causa do ouro que tinha ali. Então Anderson Freire veio com este louvor Raridade e estremeceu o Brasil e fora do Brasil. E no louvor diz que nós somos mais raros. O poeta está dizendo que só tem uma coisa que é mais raro do que o ouro de Ofir: nós. Por que é? Porque nós somos obras das mãos de Deus. Todas as coisas Deus criou com o poder da palavra. O homem, ele faz com a ponta dos dedos. Então o poeta está dizendo o seguinte, ele está dizendo que nós somos mais raros do que o ouro de Ofir. Ele está dizendo que para ser mais raro tem que ser nós, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Esse é o nosso lugar. Nós somos coroa da criação de Deus. Mas a questão é que em Ofir tem um ouro tão raro, tão fino, tão caro, que todo mundo quer ir a Ofir. Salomão foi a Ofir. Jó falou de Ofir. Salmo 45, se não me falha a memória, também fala de Ofir. Porque era raro, era puro, era caro. E Salomão ficou rico e famoso por causa do ouro de Ofir. Entendeu? Isso, os navios construídos em Tarsis contribuiu muito com a riqueza de Salomão, porque ele ia a Ofir. Então um dia Josafá bateu no peito e disse: Salomão foi, eu também vou. É aí que está o X da questão. Um dia Josafá disse: Salomão foi há 100 anos atrás. A história diz que Salomão tinha ido a Ofir há 100 anos atrás. Então agora Josafá disse o seguinte: Salomão foi, eu também vou. Eu também vou a Ofir. Só que tem um detalhe: não é porque você vai em tal lugar que eu tenho que ir também. Não é porque você comprou tal coisa que eu tenho que comprar também. Não é porque Deus fez um negócio forte na tua vida que Ele tem que fazer na minha também. Cada qual no seu quadrado, na humildade, servindo a Deus, buscando ao Senhor, enquanto nós temos tempo. Mas esse dia ele falou: Salomão foi, eu vou. Eu também vou em Ofir. Então ele fez navio de Tarsis, em Tarsis, para ir em busca do ouro, mas não foram, porque os navios se quebraram. Eis o X da questão, irmãos. Ouça isso atentamente, cuidadosamente. Tudo que você fez na vida que deu certo, foi Deus. Pode ter certeza disso. Tudo que você fez na vida que deu errado, foi você mesmo que fez. Não tenha dúvida disso. Quando nós plantamos essa igreja em Nova Carapina, no mesmo tempo nós plantamos uma igreja em Carapina. Carapina não deu certo. Por quê? Porque foi eu que plantei. Nova Carapina fluiu, prosperou e cresceu. Por quê? Porque foi Deus que plantou. Foi Deus. O fato é esse. Não se ilude achando que você é bom, que você é inteligente, que você pode. Não se ilude. Tudo que você fez na vida que deu certo, foi Deus que fez. Ah, fez, deu errado. Foi você mesmo que fez. Não
Não foi Deus. Porque Deus não erra. Deus não falha. Deus não perde guerra. Deus nem empata a guerra. Deus faz, Deus tem, Deus pode, Deus é. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então um dia Josafá falou: eu também vou a Ofir, porque todo mundo queria, porque tudo de Ofir era raro. Tudo de Ofir era caro. Tudo de Ofir era fino. Então ele falou: eu também vou em Ofir. Mas não deu certo, irmãos. É aquela questão que tem coisa que a gente faz que não dá certo. Mesmo você tendo um currículo bacana diante de Deus, sendo temente, sendo reto, sendo sincero, não deu certo. Então o texto diz isso aí. Agora a pergunta que não cala é a seguinte: por que os navios quebraram? Essa é a pergunta. Por que os navios de Josafá quebraram? Por que, meu Deus? Por que aconteceu isso? Se o empreendimento era bom, por que os navios quebraram? Eu posso antecipar uma resposta dizendo: porque Deus não mandou Josafá ir a Ofir. Deus mandou Salomão, mas não mandou Josafá. É aquela questão de níveis para cada um que Deus entrega. Porque Salomão foi, Josafá não tem essa questão, se ele foi eu tinha que ir. Porque Deus entrega níveis segundo a capacidade de cada um. E muitos de nós comemos o pão de cada dia porque nós não podemos botar a mão na grande prosperidade, porque não sabemos lidar com ela. Paulo disse o seguinte: eu sei estar abatido e eu sei ter em abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí é Filipenses 4:13, que só conhecemos ele. Filipenses 4:13, que está estampado nos vidros dos carros, na porta da geladeira e etc e tal. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o 10, o 11 e o 12, Paulo está dizendo que ele sabe passar aperto, que ele aprendeu. São os limites que Deus dá para cada um. Alguém vai até ali, o outro vai acolá. Quando eu quero ter o que o irmão tem, quando eu quero fazer o que o irmão faz, quando eu quero ir onde o irmão foi, isso tem um nome, se chama inveja. Por que os navios se quebraram? Porque Deus não mandou Josafá ir ao Ofir. Por causa disso. Simples e básico. O verso é muito claro, transparente. Fez navio em Tarsas, mas não foram. Josafá é um, Salomão é outro. Você é um, eu sou outro, fulano é outro, ciclano é outro. Cada um com a sua história escrita por Deus. Mas o detalhe, irmãos, é que, dobra a sua atenção, ninguém ia em Ofir. Ninguém conseguia chegar até lá. Por quê? Porque para chegar em Ofir, a história vai dizer que para chegar em Ofir tinha que passar por um cemitério de navios. Tinha que passar por águas desconhecidas. Porque essas águas, elas tinham paredes de rochas que elas só eram vistas quando a maré baixava. Então quem quisesse meter as caras por ali ia se dar mal. Ia se arrebentar nas rochas. Porque tinham paredes de rochas que a pessoa só via quando as águas baixavam. Então era difícil ir ao Ofir. Não era para qualquer um. Busca a história, você vai ver, não era para qualquer um ir ao Ofir. Porque tem patamares que Deus não vai entregar. Olha, Deus não entrega grandes coisas. Deus não entrega projetos grandes para homens pequenos. Deus jamais vai fazer isso. Pequeno na mediocridade. Então Deus nunca vai fazer isso. Para chegar ao fim era difícil, só que todo mundo queria ir. Só que era difícil por causa do cemitério dos navios.
por causa das águas desconhecidas, por causa das rochas que só eram vistas depois que a maré baixava. Mas teve um homem que foi ao fim, que a Bíblia diz que ele foi ao fim. Teve um homem que chegou lá. Isso está escrito, 1 Reis 9, 26 a 28, que diz assim. Olhe para cá, ó, aqui, ó. Aqui na projeção aqui, olhe para cá. Teve um homem que foi ao fim. Está aqui, ó. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, mesmo lugar que Josafá fez os navios. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. 27. Mandou Irão com aquelas naus, com os navios dos seus servos, marinheiros que conheciam o mar, com servos de Salomão. 28. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Sabe, você tem uma ideia de quantos quilos um talento tem? Pois aqui eles trouxeram 420 talentos. Salomão foi a Ofir. Está aqui registrado. Trouxeram de lá 420 talentos de ouro. E isso ajudou muito a Salomão na sua riqueza e na sua fama. Agora observe uma coisa. Salomão foi por quê? 26, volte. 26. O rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. 27. Mandou Irão com aquelas naus dos seus servos marinheiros que conheciam o mar. Pediu conselhos a Irão, porque os marinheiros conheciam o mar. Josafá faz navio e ele vai porque vai. Já Salomão, ele pede conselho para quem conhece as águas desconhecidas, para ir a Ofir. Então Salomão chega em Ofir, pedindo conselho a quem conhece. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é que todo mundo quer ter sucesso na vida. Essa é a verdade. Todo mundo quer prosperar na vida. Todo mundo quer conquistar na vida. Todo mundo quer ter sucesso, seja no plano espiritual, seja no plano profissional, e etc e tal. Todo mundo quer, mas nem todos se submetem a um conselho, a uma direção de quem conhece mais, a uma direção de quem conhece as águas perigosas, desconhecidas. Então todos aqui querem ter sucesso. É por isso que você trabalha, é por isso que você estuda, é por isso que você vem à igreja, porque você quer ter sucesso. Mas nem todos pedem conselho, nem todos pedem ajuda, nem todos conhecem o caminho. Josafá não conhecia o caminho, mas queria ir. O fato é que nem todos querem e se submetem a conselho, porque a maioria são donos dos seus conselhos e do seu nariz e da sua direção. Então quando constrói um navio que é sua vida, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque quebra, não avança, não vai ao fim. Por quê? Porque quebra. Porque para chegar ao fim, tem etapas que precisam ser respeitadas, tem princípios que não podem ser quebrados. E o reino de Deus é tão sério, mas tão sério, muito mais do que o reino dos homens. Porque as pessoas chegam no emprego na hora certa, porque sabe que se não chegar vai ser corrigido. Mas para Deus às vezes faz a coisa de qualquer jeito, porque na ideia não há correção. Há correção, há disciplina. E que disciplina que é executada em coisas assim? O navio quebra. E que navio é esse? É a sua vida. Quebra, não vai a lugar nenhum. Então Salomão foi. E um detalhe, construiu o navio no mesmo lugar. O navio de Josafá foi construído no mesmo lugar que Salomão construiu o navio. Aí tem um detalhe aqui. Por que é que o navio que é construído aqui, eu estou falando de vida,
Eu estou falando de vida. A nossa vida é um barco, a nossa vida é um navio. Por que é que o navio de Salomão, que foi construído no mesmo lugar, o navio de Salomão foi e o navio de Josafá não foi, sendo que eles foram construídos no mesmo lugar? O mesmo profissional, o mesmo material, a mesma casa, o mesmo endereço. Por que é que o navio de Salomão foi e o de Josafá não? Por que é que nós construímos navio aqui na igreja? Dobre a sua atenção. Por que é que nós construímos navios aqui na igreja? Através do ensinamento, através da palavra, através da disciplina, através do louvor, através da consagração, através do conselho. Por que é que nós construímos navios aqui, debaixo desse mesmo teto? E uns vão e outros não. Por que é que os mesmos navios, construídos no mesmo lugar, por que é que uns conseguem sucesso e outros quebram? Por que é que uns vão a Ofir e outros não? Por que é que uns prosperam e outros não? Sendo que é usado o mesmo material, o mesmo pregador, o mesmo ensino, a mesma casa, a mesma luz da Bíblia, a mesma doutrina, o mesmo conselho, a mesma repreensão, os mesmos louvores, a mesma unção. Por que é que tem navio que flui e outro não? Por que é que tem navio que prospera e outro quebra? Será que o problema estava no navio, no material, na madeira, no profissional? O problema estava em quê? Por que os navios de Salomão vão e os de Josafá quebram? É história, são fatos que acontecem na nossa vida a partir de nossas decisões. Nós temos a autoridade para decidir. Navio quebrado, construído no mesmo lugar. Quando nós falamos de construção no mesmo lugar, nós falamos de construção de caráter, construção de homens e mulheres que se entregam no altar de Deus, de construção de novos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós falamos de construção de navio, nós estamos falando de construção de famílias. Por que é que uns conseguem ir e outros não? Qual é o problema nisso? Preciso identificar qual é o problema. Porque o navio de fulano foi e o meu não foi? Porque o material é o mesmo e o meu quebrou e o do irmão prosperou. Eis a questão, queridos irmãos. O fato é que alguns conseguem ouro e outros não. E o fato é que tem um detalhe muito importante aqui. Salomão foi a Ofir. Dobre atenção. Salomão foi. E a gente, quando nós falamos de rochas na água, que só eram vistas quando a maré baixava, porque diz a história que de 3 em 3 anos as águas baixavam e as pedras podiam ser vistas e o caminho se abria. Vamos ler 1 Reis 10? Vai lá, Cristiano. 10. Olhe para cá, O rei tinha no mar frota de Tarsis, com os navios de Irão, com os naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Vai. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Vai. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe havia posto no coração. Sabe o que acontecia? O fato é que as águas baixavam de 3 em 3 anos. Então, eu me deparo diante da seguinte situação. Só vai descobrir o caminho das pedras. Olhe para mim. Isso é forte, isso pode mudar a sua vida. Só vai descobrir o caminho das pedras quem sabe esperar. Quando Josafá diz, eu vou a Ofir, ele vai de qualquer jeito. Quando Salomão diz, eu preciso ir a Ofir, ele espera de 3 em 3 anos para poder ir a Ofir. Então ninguém vai chegar a um nível de sucesso
se não souber esperar. Essa é a chave que roda. Essa é a engrenagem do céu. As pessoas querem para já e ponto. Então de 3 em 3 anos as águas baixavam e Deus revelava o novo e vivo caminho. É por aqui que você tem que ir. É por aqui que você tem que passar. É por aqui que você tem que caminhar. Esse é o caminho de Ofir. Esse é o caminho da riqueza. Esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho da prosperidade. Só que tem um detalhe. Tem que esperar 3 anos para as águas baixar. Não pode de qualquer jeito, porque vai bater navio na rocha, vai dar problema, vai dar BO. Mas se aguardar os 3 anos, como manda o princípio, você vai conseguir chegar nesse lugar. Vai mais forte, é para Jesus, vai mais forte. Então tá aí, irmãos. Somente de 3 em 3 anos, não pode ser depressa. E aí eu posso abrir parênteses aqui dentro disso, não pode ser muito rápido, porque senão não há valorização. Tem que ser devagarinho. Tem que ser assim, porque se for rápido demais, não vai dar certo. Então o reino dos céus conta muito com essa questão de esperar. E esperar com paciência. Não vai adiantar ter pressa. Não vai resolver o problema. Somente de 3 em 3 anos que ele aguardava. Mas quando vinha a frota, vinha pesada de ouro. Eu aprendo dentro disso aqui, que se eu espero 3 anos para a frota chegar, ela vai chegar pesada de ouro. Se eu consigo, se eu tenho estrutura, se eu tenho maturidade, eu posso até dizer, se eu tenho humildade para esperar, aos nossos olhos pode até demorar, mas quando chegar, vai chegar pesado de ouro. E a Bíblia nos faz entender que não é qualquer ouro, é o mais puro ouro de Ofir. Então esse texto me faz entender que eu preciso aprender a esperar o kairos de Deus, o momento exato de Deus para a minha vida. Deus teve um momento exato para a vida de José. Passou pela cisterna, passou pelo mercadão dos escravos, passou pela caravana dos ismaelitas, passou pela casa de Potifar, passou pela prisão, mas um dia o sol da justiça brilhou na vida de José. A Bíblia também nos faz entender que um dia chegou o tempo de Ana, passou por sofrimento, passou por humilhação dentro de casa, sofrendo as peninas da vida, os ataques de Penina, mas um dia o sol da justiça brilhou sobre a vida de Ana. A Bíblia nos faz entender que tantos homens passaram tanto tempo sofrendo, gemendo, chorando, na tribulação, na prova e no deserto, mas um dia o sol da justiça chegou na vida dessa pessoa. Então se eu consigo esperar um período, que seja 1 ano, que seja 2, que seja 3, que seja 5, que seja 10, e que Deus bateu o martelo, que vai acontecer na nossa vida, a frota vai chegar na tua vida e vai trazer coisas de Ofir, coisas que têm valor, coisas que são preciosas. Não é qualquer coisa, é coisa de Ofir. Então quando eu aprendo a esperar em Deus, aprender a esperar com confiança no Senhor, eu tenho certeza que no momento oportuno, quando você menos esperar, tem uma frota vindo de Ofir batendo na tua casa, dizendo que você foi visitado pela provisão de Deus. Eu acredito nesta palavra, eu acredito nessa promessa, eu acredito nessa unção, nessa palavra de Deus. Por que é que eu acredito nessa palavra? Porque a Bíblia nos afirma que um menino que era rei virou mendigo, que um menino que caminhava ficou aleijado, que um menino que era rico ficou pobre, foi morar em Lodebar, seu nome era Mefibosete, tantos anos lá dentro de uma caverna, mas um dia uma comitiva chegou na porta da caverna e o chamou pelo nome, e ele saiu da caverna glorificando a Deus, porque sabia que alguma coisa ia acontecer na vida dele, seja vida ou seja morte, mas o dia que Deus o chamou, ele estava pronto para ouvir. O que é que eu entendo com isso? A sua provação, a sua tribulação pode ter 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos.
não sei qual é a sua aprovação, mas a Bíblia me garante que um dia Deus vai te visitar e vai fazer uma obra na sua vida. Se você crê, aplauda forte o Senhor, porque Ele merece. Mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Três anos esperando, irmãos. Problema nosso que a gente não espera 3 dias. A gente quer adiantar o processo. E aí quebra o navio. Quebra. Não vai dar certo. Quer adiantar o processo. Não vai dar certo. Aí os navios quebram. Então tem um tempo. Existe um tempo para que o navio caminhe, ande, navegue. Então existe um tempo de Deus para nós. Todo mundo quer ir ao FII, irmão. O FII representa sucesso, riqueza. Quem aqui não quer ir? Todos querem ir. Mas existem princípios que devem ser respeitados. E enquanto o nosso caráter não se moldar a isso, vai quebrar os navios. Não vai funcionar. Não vai a lugar nenhum. Então nós falamos de navios que são construídos no mesmo lugar. E nós podemos considerar isso. Falamos de navio, como eu já disse aqui, eu estou falando de vida, navio representando vida. Porque alguns construídos aqui, irmãos, crescem, se convertem de verdade e se tornam um obreiro na casa de Deus. Que prazer maior existe na vida de um homem a não ser estar nesse altar adorando Deus? Não tem prazer maior do que isso. E olha que eu estou falando que eu conheci os dois lados. Eu andei por trevas, eu andei por becos, eu andei por bares, eu andei por prostituição, eu andei por mentira, andei por lá. Mas depois que eu conheci o nosso Cristo, o nosso Senhor, não tem prazer maior que isso. Então, que prazer existe maior do que servir a Deus? E um detalhe, nossa vida é desse tamaninho. A Bíblia diz que somos um conto ligeiro. O que é um conto ligeiro? É um livro fininho que você lê, acabou o livro, leu, somos nós. Quando a Bíblia diz que a nossa vida é um conto ligeiro, um livro fino, eu entendo. Quando a Bíblia diz que a minha vida passa rápido, eu entendo que eu não tenho tempo para fofoca, que eu não tenho tempo para contenda, eu não tenho tempo para brigar com a minha esposa o dia todo, com os filhos, eu não tenho tempo para arrumar problema em igreja, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para essas coisas ruins. Quando a Bíblia diz que a minha vida é curta, eu entendo que eu tenho que aproveitar esse tempo que eu tenho, que é curto, no altar de Deus, servindo o irmão, servindo o pastor, servindo a minha família, servindo a casa de Deus com excelência, porque a nossa vida é curta demais, é pequena demais. Eu entendo isso. Então não tem prazer em outra coisa. Jeremias disse assim: Senhor, achadas as tuas palavras, logo as comi, elas foram como favo de mel para a minha alma. É isso, irmãos. É crer, aceitar e confiar, porque a frota de navio vai chegar na tua vida. Eu vim profetizar, irmãos. E a Bíblia diz que o justo vive da fé. Quando a Bíblia diz que o justo vive da fé, é que eu preciso crer naquilo que eu ouço. Você precisa crer naquilo que está sendo falado. Eu não vim lá de André Carlone, da minha casa, lá da igreja, para vir falar de Copa do Mundo, para vir falar de Lula que foi solto, para vir falar disso, para vir falar daquilo. Eu vim falar de uma frota que está vindo de UFI, com endereço para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, e mudar o seu estado. Então você precisa crer nessa palavra. Você precisa aceitar essa palavra. Não tem prazer maior. Mas por que os navios construídos aqui, um vira uma bênção e o outro vira um problema? Por quê, irmãos? Por quê? Por que os navios que são construídos nesse mesmo lugar, um vira
um obreiro, uma obreira de excelência pode contar comigo, pastor, que eu estou aqui, e outro vira ao contrário, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal do pastor, fala mal do irmão. Se o material usado é o mesmo material, o mesmo, está aqui, ó, é o mesmo material. Queridos, isso é para a gente olhar para dentro de nós, para ver por que os nossos navios estão quebrados. Por que nós queremos ir para Ofir e não conseguimos? Por que é? Tem um detalhe, irmãos, é que, já que construiu o navio, olha, Josafá fez navios em Tarsis, ele construiu o navio em Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro. Construiu o navio. Quando você deixa ser construído, entende? Uma vez eu falei uma frase, eu achei muito forte, porque Deus falou comigo. Essa frase diz assim: se você não deixar ser quebrado, Deus nunca vai te construir. Entende? Olha o que diz a frase: se você não deixar ser quebrado. Quebrado por quê? Pela palavra. Que quando a palavra quebra, a soberba cai, a carne perde força, o espírito ganha força. Esses dois que são inimigos intensos, carne e espírito, porque um milita contra o outro, e aquele que tiver mais forte prevalece. Mas só que tem um detalhe: quando você deixa ser quebrado pela palavra, a soberba cai, a carne perde força, a prostituição vai embora, a vassoura do Espírito Santo varre, e você vai se transformando em uma nova pessoa. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que era violento passa a ser uma ovelha, porque para servir ao Senhor Jesus tem que ser ovelha. Então, quando você deixa ser quebrado, Deus tem a autoridade para te construir de novo. Mas se você não deixar ser quebrado, Deus nunca vai te construir. Não vai fazer. Então, quando nós falamos deixar ser um navio em construção, eu estou em construção, você está em construção. Aqui não é a sua morada eterna, você é peregrino na terra, você está de passagem. Você está passando, você vai deixar um legado, ruim ou bom, mas vai deixar um legado. Mas quando você deixa ser construído pelos conselhos que vêm da palavra, você vai se tornando um novo homem, você vai se tornando uma nova mulher. O Espírito da excelência começa a entrar em você, e você começa a entender os princípios do reino de Deus. Você para de ser maldição e passa a ser bênção. Você para de ser problema e passa a ser solução. Você para de ser alguém cheio de defeito e passa a receber as virtudes de Deus, porque você é um navio que está sendo construído para ir ao fim, não para ficar parado e quebrado na beira de um cais. É o fato isso. Esse é o fato. Então essa questão de construir, eu estou em construção. A minha labuta é essa, é cada dia ser um ser humano melhor. Amigo, irmão, conselheiro, é cada dia crescer para baixo, para que o meu navio navegue, para que o meu navio movimente. Essa é a questão. Então tá aí, construir navio é contigo. O seu navio que é a sua vida. O pastor prega, o pastor ensina, a igreja prega. Agora, eu sou o terreno que recebo a semente. Então construir o navio é contigo. É você que tem que guerrear contra a concupiscência da carne e a soberba da vida. E a concupiscência dos olhos. É você que tem que guerrear. Você precisa matar os seus gigantes. Você precisa matar os seus Golias. Você precisa matar os seus ursos, os seus leões que querem devorar você, porque você é uma ovelha. Então essa guerra, essa labuta, esse extremo de inimizade que há entre o espírito e a carne, você está no meio.
Você que tem que guerrear. A igreja prega, a igreja ensina, a igreja aconselha, mas é você que tem que construir o seu navio, que é a sua vida. Porque senão você não vai a lugar nenhum, você não vai ao fim. Todo mundo quer ir, mas quer ir de qualquer jeito. Ah, eu sou assim, sou desse jeito, minha mentalidade é assim. Vai nessa, que enquanto isso o navio está quebrado. Você é um navio em construção, com o endereço certo. Não pode ficar quebrado. Não pode ficar parado. Não pode de maneira alguma. Tem que funcionar. Fomos feitos para funcionar. Funcionar para Deus. Funcionar para o reino dos céus. Então construir o navio, que é a sua vida, é contigo. É contigo. Agora, trazer o ouro de Ofir é com Deus. Captou a mensagem? Construir o navio, que é a sua vida, é contigo. Olhe para mim. Trazer o ouro é com Deus. As coisas acontecem como um quebra-cabeça. Porque no tempo de Deus, na hora de Deus, e na postura correta, tudo contribui para aquele que busca e ama a Deus. Tudo. Salomão ficou rico, famoso. Está escrito aqui, irmãos. Muito também, o rei tinha uma frota de Tarsis. Vai no 24. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria. Toda a terra. Os navios de Tarsis o deixaram rico, sem verbo para poder explicar. E toda a terra vinha diante dele. Senhoras e senhores, quando Deus quer honrar um homem, Deus faz. E ponto final. É incrível isso. Quando Deus bate no coração, sente no coração de honrar uma pessoa, Deus faz. A família pode não aceitar, o bairro pode dizer o contrário, pode se levantar diabo, pode se levantar capeta, pode se levantar o que for. Quando Deus quer honrar um homem, toda a terra vem diante da presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria. É impressionante quando Deus deseja honrar alguém. É impressionante. Meu navio não pode ficar quebrado. Eu preciso chegar ao fim. Enquanto você ficar procurando um culpado pelo seu fracasso, seu navio está quebrado. Enquanto você não se decidir a servir a Deus de verdade, sair do muro, de cima do muro, decidir a sua vida com Deus, vai ficar com o navio quebrado. Isso é reino dos céus, não tem como fugir. Não tem como fugir disso. De quem Deus quer quebrar os navios? De quem Deus quer quebrar os navios? Ou de quem Deus vai quebrar os navios? Número 1. De quem não pede conselho. Eu falei aqui. Tem alguém superior a você, você é subordinado a alguém. Quando você pede um conselho, uma direção, você manifesta a sua humildade. Você quer alcançar propósito na tua vida? Então pede conselhos. Pede direção. Se converta de verdade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. De quem Deus quer quebrar os navios? De quem não pede conselho? Número 1. Número 2. De quem não sabe esperar. Eu já pontuei isso aqui. De quem não tem paciência. Então, queridos irmãos, de quem Deus quer quebrar os navios? De quem quer ouro de Ofir, mas quer de qualquer jeito? Não vai dar certo. Não vai funcionar, vai quebrar navio. Vai dar problema e vai dar prejuízo. A Bíblia linguagem de hoje, no verso 49 que lemos, diz assim, no final do verso: e os navios de Josafá nunca foram a Ofir.
nunca navegaram. Nunca. Olha, mas Deus é tão bom. Olha para mim, vou encerrar agora. Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele só quebrou os navios. Ele não afundou os navios. Você só está quebrado. Até agora Deus só quebrou o seu navio. Mas Ele é tão bom que Ele não afundou o seu navio. Porque quando a Bíblia diz quebrou os navios, sugere a ideia de quê? De que pode consertar, né, Giovanni? Quebraram os navios em Ezion-Geber. Então quando a Bíblia diz o navio quebrou, sugere essa ideia, pode consertar. Agora, Deus é tão bom que não afundou o navio no coração dos mares, nas águas desconhecidas, nas rochas que abaixavam de 3 em 3 anos. Os navios quebraram e lá ficaram, não saíram. Porque se Deus permitisse sair, Ele ia sentar a cara nas rochas das águas desconhecidas, no cemitério de navios, e certamente todos pereceriam. Mas Deus só quebrou. Tem jeito para consertar o seu navio, que é a sua vida. Tem jeito, tem solução, tem jeito.